para que pudesse no mundo implantar esse sistema de governo chamado de Nova Ordem Mundial. Naquele período juntou-se aproximadamente nos Estados Unidos 500 mil pessoas, dirigido por Jan e Jansen, lá na América do Norte. Logo depois, esta nova ordem mundial começou a abrir seus braços. E gradativamente, prezados telespectadores, quero dizer a vocês, passou adiante para a Inglaterra, e uma mulher chamada Alice Bailey descreve essa teosofia, fazendo seminários, convidando e desenvolvendo essa ideologia, até chegar mesmo naquele livro que ela fez, Alice no País das Maravilhas. Aquelas mensagens subliminares que ali estão dentro do livro, mescla uma mensagem da nova ordem mundial, que já está se preparando para exercer uma influência e poder na nova era, ou na era de Aquário, prezados ouvintes. Eles então dizem, dentro desta nova ordem mundial, acontecerá então nesta globalização, acontecerá uma mudança radical em todos os setores do mundo. E para preparar esse período, entra então em cenário Albert Pike, que era um maçom do 33º grau. Albert Pike então programa uma guerra. 3 guerras foram programadas ali, naquela távola. Alberto Pike com seus homens, eles programaram que para entrar uma nova ordem mundial no planeta, é necessário que 3 guerras pudessem acontecer no planeta. Sabe, prezados ouvintes, a ferida estava sangrando. Roma tinha perdido seu poder. E agora Roma procura a força da segunda besta, Estados Unidos, e começa a subir novamente do abismo. Interessante que a Bíblia, mostrando este período e o objetivo dessas guerras, nós temos em Apocalipse 16, versículo 13 em diante, quando a Bíblia nos diz: e eis que vi sair da boca do dragão, Estados Unidos da América, da boca da besta, Vaticano, e da boca do falso profeta, o islamismo, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de chabins, de ruás, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, a fim de levar avante a ideia de uma nova ordem mundial. A Bíblia nos diz que eles então irão produzir uma terceira guerra. Uma guerra que, uma vez Napoleão chegando naquele campo de Asdraelon, na região de Israel, Napoleão com seus homens, ele olhou para aquele campo e disse: mas que lugar maravilhoso para uma batalha. Então Napoleão disse: mas que lugar maravilhoso para uma batalha. Nem sabendo Napoleão que as palavras deles iria ter um certo poder de influência, porque na verdade, ali na região de Ha-Megiddo, que nós conhecemos em português como Armagedon, vai se desenvolver uma batalha, uma guerra, onde os exércitos dos céus, dirigidos por Micael e Shemuel e seus melahins, vão travar a última grande batalha. E esta grande batalha, toda a terra mergulhará, e o alvo vai ser a Terra Santa. Israel, este é o alvo. Eles querem destruir o templo do Eterno. Eles querem tomar controle do lugar de adoração em Jerusalém. Por incrível que pareça, prezados ouvintes, nós então temos algo impressionante para passar a vocês. Esse período foi marcado datas. E por incrível que pareça, Albert Pike, não sei como, eles marcaram a data exata da Primeira Guerra Mundial, que explodiu exatamente em 1914.
na mesma época, eles também marcaram a data da Segunda Guerra Mundial. Que também no mesmo ano, no mesmo dia, eles marcaram a data da Terceira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu na data exata que aqueles homens, dirigidos por Albert Pike, exatamente programou. Quando foi no ano de 1929, as nações estavam quebradas por causa da Primeira Guerra. A inflação era tão alta que se comprava um pão francês, um pãozinho de 20 centavos, era comprado por um carrinho de marcos de ouro na Alemanha. Naquele ano, em 1929, o Papa sobe ao poder novamente e é reconhecido como Estado do Vaticano. Logo, é gerado no planeta uma grande inflação. E a crise econômica foi tão terrível, chamada e conhecida como a crise de 1929. A crise econômica gerada foi tão terrível, que a consequência desta crise, os banqueiros emprestaram dinheiro para Hitler, milhões em dólares, e emprestaram também para Stalin, milhões em dólares, e os banqueiros ganham com a guerra, porque os empréstimos depois vêm de volta aos seus cofres, bilhões se transformam em trilhões de dólares, e então, prezados telespectadores, explodiu a Segunda Guerra Mundial. Tudo foi planejado, prezados ouvintes. E a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, alguns fatos foram pagos. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, David Rockefeller pagou 130 mil dólares aos historiadores para que escrevessem não a verdade, para que não escrevesse a verdade a respeito da Segunda Guerra Mundial. É impressionante isso. E por incrível que pareça, eles mentiram, dizendo que Hitler morreu na Segunda Guerra, que ele se suicidou. Mentira! Hitler não morreu na Segunda Guerra, e muitos dos seus generais se refugiaram aqui no Brasil e na Argentina. Hitler não morreu na Segunda Guerra. Hitler morreu em 86. Simplesmente morreu em outro país. E vamos conservar isso em segredo. E por incrível que pareça, a Terceira Guerra Mundial é a solução para que venha o oitavo rei. Para acontecer então a Terceira Guerra Mundial, então nós temos exatamente codificado na moeda de $1 a pirâmide. A pirâmide é exatamente o símbolo do Egito. Na base superior nós temos o olho de Osíris, que significa Satanás está vigiando, Satanás está vendo, Ha-Satan, Shemuel. A pirâmide é formada por 13. Nós temos aqui 13 estrelas, 13 penachos, 13 flechas, 13 ramos de oliveira, aqui exatamente na águia, que também tem um símbolo de pomba. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, nós temos 13 em toda a extensão desta moeda. E mais ainda, queremos dizer que até mesmo a pirâmide é formada por 13 degraus. E esses 13 degraus é separado da base superior, que é o 13º degrau. Nesse 13º degrau, prezado ouvinte, só o olho de Osíris, ou seja, a elite permanece, mas os 12 degraus desaparecem. E por incrível que pareça, o marco e o projeto para a implantação desta nova ordem começaria a sua contagem regressiva a partir da base da pirâmide, que nos dá uma pista. A primeira pista está no número 1, quando eles diziam que nós seremos um. Toda a humanidade nesse período será um só. Incrível isto. Outra coisa importante, nós temos então outro mistério, a escrita latina, que significa Anuit Coeptis Novus Ordo Seclorum. Traduzindo, significa: ele tem favorecido uma nova ordem mundial, uma nova ordem do século. Exatamente, nós temos então os 12 degraus. E o ano 0,
que é uma aurora da nova era. A aurora da nova era foi citada por Malachi Martin em seu livro The Keys of This Blood, escrito pelo jesuíta. Malachi Martin, falando sobre isto, ele diz claramente quem vai governar, quem vai estar no topo, no auge, no controle desta nova ordem mundial. Quem vai exercer sua autoridade e o seu poder neste período. Por incrível que pareça, o livro se encontra nas minhas mãos e nós vemos que depois da aurora do ano 2000, na aurora do ano 2000, então nós temos a contagem regressiva. E a partir daqui, prezado telespectador, a contagem seria anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Eu vi o presidente W. George Bush dizer com a sua boca, quando ele disse: "We are ready to put the new world order in 2012. Nós estamos prontos para colocar uma nova ordem mundial no ano de 2012. É incrível, mas esse é a ideia dos globalistas em todo o planeta Terra. E a partir da aurora, a contagem regressiva começou. E por incrível que pareça, vocês poderão ver esses símbolos expostos na moeda de $1 e também na moeda de $20. Na moeda de $20. E por incrível que pareça, a partir de 2001, os mesmos programas que fizeram as bolsas cair e despencar para explodir uma Primeira Guerra Mundial, os mesmos programas que fizeram despencar as bolsas para explodir uma Segunda Guerra Mundial. E agora, no ano 2000, eles tinham que atacar o centro nervoso central da economia global, da economia do mundo. Então, para tanto, eles fizeram um plano terrível, que eles codificaram na própria moeda de $20. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, se você pegar a moeda de $20 e dobrar, você vai encontrar exatamente nesta moeda a Torres Gêmeas pegando fogo, o ataque às Torres Gêmeas. Como é que um avião bate na base da torre e as torres são implodidas? Como é que um avião implode duas torres? Não dá para desconfiar. Ali era um projeto, era um plano. Osama Bin Laden estava envolvido naquele plano. E é tanto que o próprio Pentágono, você poderá ver que o próprio Pentágono, aqui aparece na base de trás, aonde você vê o Pentágono também pegando fogo, e o próprio Osama Bin Laden. Você percebe Osama Bin Laden com o seu próprio nome. Na moeda de $20 você tem tudo. Você, por exemplo, tem o nome exatamente de quem está envolvido com esta conspiração. E aqui nós temos o nome, e o nome que aparece é exatamente o nome de um indivíduo que participou desta conspiração. E o nome é Osama. Osama, como aqui aparece na nota de $20. Também na base inferior você encontra a deidade que está envolvida nesse ataque. Era o deus Tio, que era o deus da guerra. Por isso que existe a expressão terça-feira, Tuesday. E o dia do ataque às Torres Gêmeas, que dia foi? Foi numa terça-feira. É incrível isto. Foi numa terça-feira. Foi um dia 11. Por incrível que pareça, o 11 está exatamente na moeda